No coração do deserto egípcio, entre ruínas silenciosas e o pó do tempo, repousava um manuscrito esquecido. Suas páginas frágeis, gravadas em grego e siríaco, pareciam sussurrar um nome que ecoava como um enigma: Evangelho da Infância de Jesus. Por séculos, o mundo acreditou que a infância do Cristo era um mistério selado, uma página em branco entre o nascimento em Belém e o início de seu ministério na Galileia. Mas entre os fragmentos de pergaminho encontrados nas areias de Oxirrinco, arqueólogos descobriram um texto que ousava preencher esse silêncio. Um evangelho que mostrava o menino antes do Messias. Um garoto que, segundo o manuscrito, já sabia ser Deus. Este é o Evangelho da Infância, o relato proibido dos primeiros anos de Jesus. Um texto que a Igreja escondeu, que Roma condenou, mas que continua ecoando nas sombras da fé, revelando uma face desconhecida do Salvador. A história começa com uma simples imagem. Um menino de cerca de 5 anos brincando à beira de um riacho. Ele molda pássaros com o barro úmido e sopra sobre eles. As aves de argila ganham vida e alçam voo diante dos olhos atônitos dos outros meninos. O texto apócrifo descreve assim: Jesus, o filho de José, moldou 12 passarinhos de barro e, batendo palmas, disse-lhes: voai, pássaros, e eles voaram, cantando. É um milagre infantil, simples e simbólico, mas carregado de mistério. Um eco do Gênesis, onde Deus forma o homem do barro e sopra sobre ele o fôlego da vida. Nesse momento, o pequeno Jesus repete o gesto do Criador. Não como aprendiz, mas como quem recorda um poder que já habita dentro dele. Mas o texto não é apenas uma coleção de milagres encantadores. Ele é, sobretudo, um espelho de contradições. O mesmo menino que dá vida ao barro também mostra traços de severidade e poder que assustam. Em outro episódio, quando um colega o empurra durante a brincadeira, o garoto cai e, irritado, diz: tu não irás mais por teu caminho. O menino cai morto. O povo se escandaliza e José, aflito, o repreende. Então o menino olha para o corpo e o levanta novamente, dizendo: levanta-te e vive, para que os homens saibam que o poder de vida e morte está nas mãos do Filho do Homem. Essas passagens chocaram os teólogos. Como conciliar o Cristo compassivo com o menino que manifesta tamanho poder e autoridade? Os estudiosos afirmam que o Evangelho da Infância foi escrito entre os séculos II e III. Provavelmente por um autor que desejava preencher as lacunas deixadas pelos evangelhos canônicos. O texto circulou entre comunidades gnósticas e cristãos helênicos que buscavam compreender a natureza divina de Jesus desde o nascimento. Mas quando Roma consolidou o cânon bíblico, esse livro foi rejeitado. Os pais da Igreja consideraram-no perigoso. Diziam que apresentava um Cristo orgulhoso, um menino que punia, que mostrava poder sem piedade. Mas talvez a verdade fosse outra. O texto mostrava um Deus que ainda aprendia a ser homem. Imagine a cena. José e Maria, vivendo em Nazaré, observam o menino crescer com uma luz diferente nos olhos. O manuscrito descreve: ele não precisava ser ensinado, pois toda a sabedoria habitava nele. Aos 6 anos, Jesus corrige os mestres do templo. Aos 7, cura um vizinho ferido. Aos 8, prediz a morte de um homem que zombara de seu pai. O Evangelho não fala de um prodígio comum, mas de uma consciência desperta demais para a infância. Ele sabe quem é, e justamente por isso causa temor. O texto continua: e quando José tentou corrigi-lo, o menino respondeu: eu sou de cima, tu és de baixo. Eu vim do Pai que me enviou, e o que me pertence ninguém pode tirar. Essas palavras soam como um eco antecipado do Cristo adulto, aquele que diria mais tarde: eu e o Pai somos um. O menino que moldava pássaros era o mesmo que décadas depois transformaria a água em vinho.
mas o Evangelho da infância mostra a jornada de aprendizado dessa consciência divina. Não um erro, mas uma revelação gradual da natureza de Deus em forma humana. Para entender o impacto desse texto, é preciso voltar à história. O manuscrito foi mencionado pela primeira vez por Irineu de Lyon no século II, como um livro apócrifo usado pelos hereges. No século IV, Epifânio e Jerônimo também o citaram, condenando-o. Finalmente, o Papa Gelásio I, no século V, incluiu o Evangelho da Infância na lista dos livros proibidos. Mas o manuscrito sobreviveu, escondido em mosteiros, traduzido para o copta, o árabe e o siríaco. E séculos depois foi encontrado em fragmentos nas ruínas do Egito. Quando os arqueólogos leram suas linhas pela primeira vez, ficaram surpresos. Ali estavam os anos perdidos de Jesus. Aqueles sobre os quais os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João permaneceram em silêncio. E o que o texto revela é desconcertante. Em uma das passagens mais simbólicas, o menino Jesus ajuda o pai na carpintaria. José corta uma tábua menor do que o necessário e se desespera. O filho então estende as mãos sobre a madeira, que milagrosamente se alonga até o tamanho certo. O manuscrito registra: José se admirou e abraçou o menino, dizendo: Bendito sejas, porque de ti virá o consolo de Israel. A cena é simples, quase doméstica, mas nela há algo extraordinário. O poder divino manifestando-se no cotidiano, sem alarde. É o Cristo antes do Cristo, o Deus que age enquanto aprende o ofício do homem. O Evangelho também descreve o menino como fonte de sabedoria celestial. Ele ensina mestres e anciãos com autoridade surpreendente. Diz o texto: eles se calaram diante dele, pois nenhuma palavra humana podia igualar sua palavra. E em outra passagem, o menino Jesus sorria e dizia: quando eu falar, o mundo ouvirá. Quando eu calar, o mundo tremerá. Esses trechos fazem do Evangelho da Infância uma obra mística, quase poética, que explora o mistério da encarnação. Se Deus se fez homem, ele também passou pela infância. E se passou pela infância, precisou equilibrar o infinito e o frágil. O manuscrito é, portanto, um retrato da divindade em formação, não no sentido de aprender poder, mas de aprender humanidade. Alguns estudiosos veem no texto uma tentativa de aproximar o Cristo das tradições mitológicas antigas, em que os deuses realizavam prodígios desde a infância. Outros, porém, afirmam que o Evangelho nasceu de uma experiência mística genuína, a de comunidades que sentiram a presença do divino até nas ações mais simples do cotidiano. Mas por que a Igreja o silenciou? Porque ele revelava um Cristo que não cabia nas doutrinas que Roma queria consolidar. Um Jesus independente, misterioso, imprevisível. Um Deus que não esperava permissão para agir. E ainda assim, o Evangelho da Infância sobreviveu. Guardado nas sombras, preservado por monges e copistas que viam nele algo mais do que heresia. Eles viam a centelha de um mistério que a teologia jamais compreenderia completamente. No século XIX, estudiosos como Tischendorf e James H. Charlesworth trouxeram o texto à luz novamente, comparando suas versões gregas, latinas e árabes. Eles descobriram que, apesar das variações, o núcleo permanecia o mesmo: o menino Jesus realizando milagres e revelando sabedoria divina antes de sua vida pública. E quanto mais se estudava o texto, mais ele parecia revelar algo essencial, não sobre o passado, mas sobre o mistério do próprio Cristo. O Evangelho termina de forma curiosa, quase simbólica. O menino Jesus, agora com 12 anos, conversa com os doutores no templo, o mesmo episódio que aparece no Evangelho de Lucas. É como se o manuscrito apócrifo entregasse a história de volta à Bíblia, fechando o ciclo entre o oculto e o revelado. No final, o narrador diz: e a graça de Deus crescia com ele e sua sabedoria iluminava o mundo.
Essas palavras, mesmo apócrifas, ecoam como verdade espiritual. Porque talvez a infância de Cristo não precise ser escondida. Talvez ela exista para nos lembrar que o divino sempre esteve presente, mesmo quando parecia adormecido dentro de um menino. O Evangelho da infância é mais do que um texto esquecido. É um espelho da humanidade de Deus, um lembrete de que antes de pregar, curar e morrer, o Salvador também correu pelas ruas de Nazaré, brincou, aprendeu e sonhou. Que o poder que criou o universo também aprendeu a segurar uma ferramenta, moldar o barro, abraçar uma mãe. E se isso for verdade, então o maior milagre não foi o dos pássaros de barro, mas o fato de que o próprio Deus escolheu viver a experiência de ser criança. O Evangelho perdido revela que o menino que soprava vida em estátuas era o mesmo que um dia soprou o Espírito sobre o mundo. Que o menino que se indignava com a injustiça era o mesmo que, adulto, lavaria os pés dos discípulos. Que o menino que sabia ser Deus já carregava em si o amor que transformaria a história da humanidade. Hoje, estudiosos continuam debatendo a autenticidade desse texto. Alguns o consideram ficção piedosa. Outros, um registro de tradições orais antigas sobre a juventude de Jesus. Mas uma coisa é certa: sua mensagem atravessa os séculos, porque ao falar do menino divino, ele fala também de nós, dos dons que esquecemos, da centelha sagrada que repousa adormecida em cada alma. Talvez o verdadeiro sentido do Evangelho da infância não seja revelar o que Jesus fez quando criança, mas nos lembrar do que esquecemos quando crescemos. A inocência, a fé, a conexão direta com o divino, o poder de criar, curar e amar sem medo. O manuscrito nos convida a olhar para dentro e reencontrar o mesmo sopro que deu vida ao barro. No fim, o texto parece sussurrar uma mensagem simples e eterna. O reino de Deus pertence às crianças, porque nelas habita o segredo da criação. E é nesse segredo que o menino e o Deus se tornam um só. Você acabou de atravessar o portal das profecias, mas ainda há muitos segredos a serem revelados. Inscreva-se, ative o sininho e prepare-se, porque o fim pode estar mais próximo do que imaginamos.